O mundo em que vivemos é uma tapeçaria intrincada de eventos, alguns tão bizarros e improváveis que desafiam a própria lógica. Muitas vezes, nossa percepção da realidade é uma tela limitada, projetando apenas aquilo que nossa mente consegue processar como normal. Mas e se eu dissesse que, por trás do véu do senso comum, existem histórias tão fantásticas que parecem pura invenção, mas são 100% reais? Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia, pois a linha entre o crível e o inacreditável é muito mais tênue do que imaginamos. A vida, muitas vezes, nos atira em redemoinhos de eventos que fogem à compreensão. Um homem sobrevivente, cujo nome a história gravou como Tsutomu Yamaguchi, é a prova viva disso. Sua história é um prelúdio dramático ao que o destino pode reservar. Yamaguchi era um engenheiro naval, um homem comum com uma vida ordinária, trabalhando para a Mitsubishi Heavy Industries. Em 6 de agosto de 1945, ele estava em Hiroshima, a negócios. O dia amanheceu como qualquer outro, o sol nascendo sobre a cidade, prometendo calor e trabalho. Mas às 8h15, o mundo de Yamaguchi e de milhões de outros explodiu em uma luz ofuscante e um calor infernal. A primeira bomba atômica da história, Little Boy, devastou Hiroshima. Yamaguchi estava a apenas 3 quilômetros do epicentro. A explosão o arremessou, perfurando seus tímpanos e queimando severamente seu corpo. Ele se arrastou pelos escombros, testemunhando cenas de horror indescritível. Corpos carbonizados, edifícios em ruínas, um inferno nuclear. Milagrosamente, ele conseguiu sobreviver à noite, abrigado em um bunker. Com o corpo coberto de bandagens e a mente em choque, sua única motivação era retornar para casa, para sua família, em Nagasaki. A jornada foi uma odisseia de dor e determinação. Ele viajou de trem, em meio à devastação, com a saúde frágil e a alma dilacerada. Chegou em Nagasaki em 8 de agosto, exausto, mas aliviado por rever sua esposa e filho. No dia seguinte, 9 de agosto, ainda febril e com as queimaduras pulsando, ele foi à sua empresa para relatar o ocorrido em Hiroshima. Enquanto descrevia para seus colegas a intensidade da explosão e a nuvem de cogumelo que vira, o impensável aconteceu. Às 11h02, uma segunda explosão ensurdecedora rasgou o céu de Nagasaki. Fat Man, a segunda bomba atômica, caiu a apenas 3 quilômetros de onde ele estava. Mais uma vez, Yamaguchi sobreviveu. Protegido pela estrutura do prédio, e talvez por uma improbabilidade cósmica, ele escapou, embora novamente ferido. Ele e sua família, que também foram expostos à radiação, lutaram por suas vidas nos anos seguintes, enfrentando doenças e o estigma dos Hibakusha, os sobreviventes das bombas. A história de Yamaguchi, contada a amigos e familiares, gerou uma mistura de incredulidade e horror. Como um único ser humano poderia ter sobrevivido a 2 das maiores catástrofes da história? Seria ele o homem mais sortudo ou o mais amaldiçoado do mundo? Sua vida tornou-se um testemunho vivo da resiliência humana e da imprevisibilidade do destino. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A vida de Yamaguchi foi um eco sombrio da fragilidade humana diante do poder destrutivo, mas a teia do destino, por vezes, tece fios ainda mais estranhos, envolvendo não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Imagine a vida pacata de moradores da cidade, cujas raízes estavam fincadas há gerações em um solo familiar, de repente arrancadas pela caneta de algum burocrata distante. Isso aconteceu com a cidade de Barle, um enclave peculiar na fronteira entre a Bélgica e a Holanda. Seus habitantes viviam um cotidiano de vizinhança, onde as casas eram divididas por linhas imaginárias, que de repente se tornaram fronteiras nacionais. A decisão política de demarcar as fronteiras,
que antes eram fluidas e ditadas pela geografia natural, como a curva de um rio ou a extensão de um campo, transformou-se em um labirinto cartográfico. A vida dos moradores da cidade foi virada de cabeça para baixo. Um café poderia ter sua porta na Holanda e seu balcão de atendimento na Bélgica. Um jardim poderia ser holandês, mas a casa, belga. O sentimento de traição e desorientação era palpável. A quem recorrer para questões de impostos? Qual bandeira hastear nos feriados? A luta pela identidade e pertencimento tornou-se uma batalha diária. As crianças iam para escolas diferentes, dependendo do lado da rua em que moravam. E a coleta de lixo era feita por 2 serviços distintos, cada um seguindo as normas de seu respectivo país. A cidade de Barley, com seus enclaves e subenclaves, é um testemunho vivo de como as decisões políticas podem redefinir não apenas mapas, mas a própria essência da vida comunitária, forçando seus cidadãos a viverem em uma realidade que parece uma piada geográfica. E se a fragilidade da vida atingisse o seu ápice, desafiando a própria definição de morte? A história da mulher que morreu e voltou à vida no próprio funeral é um desses contos que se recusam a ser esquecidos. No interior de uma pequena cidade, onde todos se conheciam, Maria, uma senhora de 80 e poucos anos, foi diagnosticada com um ataque cardíaco fulminante. O médico, após exames superficiais, declarou seu óbito. A família, em choque, iniciou os preparativos para o funeral. O luto era profundo, as lágrimas genuínas. O caixão, escolhido com carinho, repousava no centro da sala da igreja, cercado por flores e fotos. Enquanto os moradores da cidade se despediam, um sussurro percorreu o ambiente. Primeiro, um murmúrio quase imperceptível. Depois, um som que fez os presentes paralisarem. Um leve movimento. Os olhos dos presentes se arregalaram. Era Maria. Ela abriu os olhos lentamente, um despertar chocante que transformou o luto em terror e incredulidade. O grito abafado de uma sobrinha ecoou pela igreja. A mulher que morreu estava viva. O choque e a confusão tomaram conta de todos. As consequências emocionais e psicológicas da morte e ressurreição foram devastadoras. Maria, agora, carregava o fardo de ter visto seu próprio funeral, de ter ouvido as palavras de despedida. A busca por respostas era incessante. Como os médicos puderam errar tão drasticamente? A vergonha e a culpa assombravam a família. A difícil reintrodução à vida para Maria foi um processo solitário. Ela não era mais apenas Maria. Era a mulher que havia morrido e retornado. A fragilidade da ciência, a incerteza da existência, tudo isso se manifestava na sua figura. Sua história, embora angustiante, revelava a falibilidade das instituições e a capacidade da vida de surpreender, mesmo nos momentos mais sombrios. A fragilidade da vida e das instituições, exposta de forma tão brutal, nos leva a questionar: o que mais pode desafiar a nossa compreensão da realidade? O mundo é, de fato, um palco para o bizarro e o inexplicável. A resposta para o que mais desafia a nossa compreensão da realidade, às vezes, reside na própria criação humana. Existe um país que ninguém conhece, com sua própria moeda e bandeira, embora não seja reconhecido por nenhuma nação soberana. Essa é a história do Principado de Sealand, uma micronação erguida sobre uma antiga plataforma antiaérea da Segunda Guerra Mundial, a cerca de 12 quilômetros da costa de Suffolk, na Inglaterra. Criada por Paddy Roy Bates, um ex-major do exército britânico, em 1967, Sealand nasceu de um desejo de independência e de uma interpretação peculiar do direito marítimo internacional. Bates declarou a plataforma, conhecida como HM Fort Rolfes, como um estado soberano, estabelecendo sua própria constituição, emitindo passaportes e cunhando moedas.
Os desafios de ser reconhecido e a busca por legitimidade têm sido uma batalha constante para os cidadãos da micronação, a família Bates e seus poucos habitantes. Eles enfrentaram tentativas de invasão, incêndios e até um golpe de Estado. Mas sempre resistiram, defendendo sua pequena ilha artificial com fervor. O amor de seus cidadãos por essa utopia é inegável, uma paixão que transcende a falta de reconhecimento internacional. Sealand representa a resiliência do espírito humano e o desejo inato de criar um lugar onde as próprias regras possam ser estabelecidas, longe das complexidades e hipocrisias do mundo exterior. É um testemunho de que, mesmo em um planeta mapeado e reivindicado, ainda há espaço para sonhos audaciosos e para a invenção de novas realidades. Mas há momentos em que a intervenção vem de um lugar inesperado, de uma inteligência não humana, desafiando nossas noções de quem ou o que pode nos salvar. O caso do homem salvo pelo golfinho é um desses milagres da natureza que beiram o inexplicável. Em uma tarde ensolarada, um nadador solitário, Ben, foi pego por uma corrente traiçoeira, arrastando-o para longe da costa. O pânico começou a se instalar. Suas forças diminuíam rapidamente, e a esperança parecia se esvair com cada onda que o engolia. A situação de perigo iminente era real. A morte parecia uma certeza. De repente, uma forma escura e elegante surgiu na água. Um golfinho. Não apenas um, mas um grupo deles. Em vez de simplesmente passar, um dos golfinhos começou a empurrar Ben, gentilmente, mas com firmeza, em direção à costa. A intervenção inesperada do animal, ou dos animais, foi um ato de pura compaixão e inteligência. Eles o guiaram, mantendo-o à tona, até que ele pudesse alcançar águas mais rasas, e, finalmente, a segurança da praia. A gratidão e a conexão inusitada entre homem e natureza eram palpáveis. Ben, exausto e emocionado, não conseguia acreditar no que havia acontecido. A superação do trauma foi um processo longo, mas a nova perspectiva de vida que ele ganhou foi um presente. Ele tornou-se um defensor fervoroso da vida marinha, dedicando sua vida a proteger as criaturas que o haviam resgatado. A história de Ben é um lembrete comovente de que, às vezes, a ajuda vem das fontes mais improváveis, e que a bondade e a empatia não são exclusividade da raça humana. E por falar em salvação, o que dizer de uma salvação que vem de dentro da própria casa? A família do tesouro, vivendo em condições de privação e dificuldades financeiras, jamais imaginaria que a solução para seus problemas estava literalmente escondida debaixo de seus narizes. João, o patriarca da família, estava reformando um velho galpão nos fundos de sua casa, um lugar que sempre foi sinônimo de entulho e esquecimento. Enquanto removia algumas tábuas podres do chão, sua ferramenta atingiu algo sólido e metálico. Curioso, ele cavou mais fundo e encontrou uma caixa antiga e enferrujada. A descoberta acidental e as implicações financeiras foram avassaladoras. Dentro da caixa havia moedas de ouro, joias e documentos antigos de valor inestimável. Uma fortuna que mudaria suas vidas para sempre. No entanto, a alegria inicial logo deu lugar a conflitos e a tensão interna sobre como usar a nova riqueza. A esposa de João queria investir em um negócio. Os filhos sonhavam com viagens e carros novos. A fortuna trouxe à tetona desejos e ambições que antes estavam adormecidos. Mas, após muitas discussões e reflexões, a família decidiu usar o dinheiro para quitar dívidas, reformar a casa e investir na educação dos filhos, garantindo um futuro mais seguro. A redenção veio, não apenas financeira, mas também na forma de uma renovada união familiar e de novas oportunidades para todos. A revelação de que o extraordinário está sempre à espreita, seja na forma de uma micronação, de um golfinho salvador ou de um tesouro escondido, nos faz questionar. E se o maior segredo estiver bem debaixo do nosso nariz?
A resposta para aquela última pergunta ressoava no ar. Um convite à reflexão sobre a verdade oculta e a negação persistente. E se o maior segredo estivesse bem debaixo do nosso nariz? Às vezes, aquilo que descartamos como mera fantasia, ou até mesmo loucura, revela-se a mais pura e inegável realidade. A história nos mostra que a linha entre a teoria da conspiração e a verdade pode ser tênue, e o tempo, muitas vezes, é o árbitro final. Pensemos no 7º exemplo, a teoria da conspiração que, para a surpresa de muitos, provou-se verdadeira. Houve um tempo em que a ideia de que governos espionavam seus próprios cidadãos em massa era motivo de riso, taxada como paranoia. Os poucos defensores da conspiração que ousavam levantar essa hipótese eram ridicularizados, suas vozes abafadas pelo coro da descrença inicial e o escárnio público. Eles eram vistos como lunáticos, marginais, obcecados por fantasmas que só existiam em suas mentes. Mas a persistência de poucos em buscar a verdade, a incansável coleta de migalhas de informação, os sussurros de fontes anônimas, tudo isso começou a montar um quebra-cabeça. As evidências que vieram à tona foram chocantes e irrefutáveis. Documentos vazados, depoimentos de insiders, a confirmação de programas de vigilância em larga escala. A verdade, antes tão zombada, explodiu na consciência pública, revelando que a realidade era, de fato, mais estranha do que a ficção. O sentimento de vingança contra os que duvidaram era palpável entre os que, por anos, foram estigmatizados. Não era uma vingança cruel, mas a satisfação amarga de ter sido validado, de ver a cortina da ilusão finalmente rasgada. A luta pela verdade, por vezes, é uma jornada solitária e ingrata, mas a recompensa, quando a verdade emerge, é a redefinição da própria realidade. E se a verdade viesse de ainda mais longe, de além do nosso planeta? O 8º exemplo nos transporta para o céu, para o inexplicável, para o objeto voador não identificado que, contra todas as expectativas, foi oficialmente reconhecido. Por décadas, os avistamentos de OVNIs foram relegados ao folclore, a histórias de pescadores e excêntricos. As testemunhas de OVNI, pessoas comuns que juravam ter visto algo extraordinário, eram frequentemente desacreditadas, suas experiências minimizadas ou explicadas por fenômenos naturais ou alucinações. O encobrimento governamental, a negação sistemática, era a norma. Relatórios eram arquivados, depoimentos silenciados, a verdade escondida sob um véu de sigilo e desinformação. Mas o número crescente de avistamentos, a consistência dos relatos e, mais importante, a credibilidade das novas testemunhas, pilotos militares, oficiais de inteligência, começou a criar uma pressão pública insustentável. A era digital, com vídeos de alta resolução e a capacidade de compartilhar informações globalmente, tornou a negação cada vez mais difícil. Não se tratava mais de uma ou duas pessoas, mas de um coro crescente de vozes. O governo, confrontado com evidências esmagadoras e a inquietação popular, foi forçado a fazer uma admissão parcial, reconhecendo a existência de fenômenos aéreos não identificados, que não podiam ser explicados pela tecnologia humana conhecida. As implicações para a ciência e a humanidade foram e continuam sendo profundas. A admissão abriu as portas para uma nova era de questionamento, de exploração, de reavaliação de nosso lugar no cosmos. O conflito central entre a verdade e a negação, a fé e a razão, atingiu um ponto de inflexão. Não era uma questão de acreditar ou não, mas de confrontar o que era inegável. Estamos preparados para aceitar o que não compreendemos. Estamos prontos para quebrar os paradigmas que moldaram nossa visão de mundo por tanto tempo? A existência de tais mistérios, validados por instituições que antes os negavam, nos força a expandir nossa mente e a questionar os limites do que consideramos possível. A batalha pela verdade
é incessante, e o campo de batalha, por vezes, é o próprio céu. O que mais nos aguarda, além das estrelas, e o que mais se revelará, se tivermos a coragem de olhar. O que mais nos aguarda, além das estrelas, e o que mais se revelará, se tivermos a coragem de olhar. A pergunta paira no ar, carregada de um peso existencial, e nos leva a confrontar a fragilidade das nossas certezas. E se a verdade, por mais inacreditável que pareça, estivesse à nossa espera, exigindo uma redefinição completa da nossa percepção de mundo, o confronto final está próximo, e ele nos convida a explorar histórias que desafiam a lógica, mas que de alguma forma encontraram seu caminho para a realidade. O 9º exemplo nos transporta para a história do Homem da Arca. Um indivíduo que, movido por uma convicção inabalável e por visões apocalípticas, decidiu construir uma arca para o fim do mundo. Suas motivações e crenças eram profundas, enraizadas em uma interpretação particular de textos antigos e em uma leitura sombria dos sinais dos tempos. Ele via a degradação ambiental, os conflitos sociais e a crescente polarização da humanidade como precursores de um cataclismo iminente. Para ele, não era uma questão de se, mas de quando. O sacrifício pessoal foi imenso. Ele abandonou uma carreira promissora, vendeu a maior parte de seus bens e se isolou socialmente para dedicar cada momento à construção de sua gigantesca embarcação. Amigos, antes próximos, o traíram com suas zombarias e olhares de pena. A incompreensão da família foi, talvez, a dor mais profunda. Eles tentaram dissuadi-lo, interná-lo, temendo por sua sanidade. Mas ele, o Homem da Arca, permaneceu firme em seu propósito, um farol solitário em um mar de ceticismo. A superação das adversidades na construção da arca foi heróica. Com recursos limitados e sem mão de obra qualificada, ele aprendeu carpintaria, engenharia naval e mecânica. Cada prego martelado, cada tábua encaixada, era um ato de fé e desafio. As intempéries climáticas, a burocracia, a escassez de materiais, tudo parecia conspirar contra ele. Mas a imagem de um futuro devastado o impulsionava, a visão de um refúgio para si e para aqueles poucos que, talvez um dia, acreditassem. A arca tornou-se um monumento à resiliência humana diante do desconhecido, um lembrete físico de que a fé, por mais irracional que pareça, pode mover montanhas ou construir navios. E se essa fé se encontrasse com o destino, tecendo uma realidade que parecia predestinada? O 10º exemplo nos leva à profecia antiga que se cumpriu de forma inesperada. Em uma pequena comunidade isolada, transmitida de geração em geração, existia uma lenda, um vaticínio sobre um evento que mudaria o curso de suas vidas. A origem da profecia era nebulosa, perdida nas brumas do tempo, mas seu significado era claro. Quando as águas do rio encontrarem o céu, o antigo rei retornará, e a terra florescerá novamente. Por séculos, as pessoas da profecia viveram sob sua sombra, alguns crentes fervorosos, outros céticos, mas todos cientes de sua existência. Os eventos que levaram ao seu cumprimento foram uma série de coincidências tão improváveis que desafiavam a aleatoriedade. Uma temporada de chuvas torrenciais sem precedentes fez o rio transbordar, inundando as planícies e criando um reflexo perfeito do céu nas águas calmas. Simultaneamente, um arqueólogo, um forasteiro que havia chegado à região em busca de ruínas esquecidas, descobriu os restos mortais de um antigo governante local, cujo brasão coincidia exatamente com a descrição do antigo rei da profecia. A notícia se espalhou como um incêndio. O impacto na vida das pessoas da profecia foi monumental. A redefinição de suas crenças foi inevitável. Aqueles que duvidaram viram sua fé restaurada, e os crentes mais antigos sentiram a validação de uma espera milenar. A descoberta arqueológica, combinada com o fenômeno natural, foi interpretada como o cumprimento literal da profecia.
A terra, de fato, floresceu novamente, não apenas pela fertilidade trazida pela inundação, mas pela renovada esperança e união que o evento trouxe à comunidade. O clima de desconfiança e desespero que pairava sobre eles há anos se dissipou, substituído por um fervor coletivo e um senso de propósito. O clímax é inevitável. A convergência desses eventos dramáticos, a persistência do homem da arca em sua crença, o reconhecimento de verdades antes negadas e o cumprimento de profecias ancestrais culmina em uma revelação impactante sobre a nossa realidade. Percebemos que o mundo não é apenas um lugar de leis físicas e lógicas previsíveis, mas um palco onde o extraordinário dança com o cotidiano, onde a fé e a razão se entrelaçam em padrões complexos e surpreendentes. O que essas histórias nos ensinam sobre quem somos e o que podemos ser? A resposta está na nossa capacidade de ver além do óbvio, de questionar o inquestionável e de abraçar a maravilha de um universo que está sempre pronto para nos surpreender. A convergência desses eventos dramáticos, do homem da arca à profecia cumprida, nos força a confrontar a natureza elusiva da realidade e a nossa percepção inerentemente limitada. O que consideramos real é, muitas vezes, apenas uma fatia minúscula do vasto espectro de possibilidades que o universo oferece. Cada história que revisitamos desafia as fronteiras da lógica, desmantela preconceitos e nos convida a uma humildade intelectual. Não se trata de negar a ciência ou a razão, mas de reconhecer que há dimensões da existência que transcendem nossa compreensão atual, esperando para serem descobertas, ou talvez já reveladas, mas ignoradas por nossa mente condicionada. A importância de questionar e investigar o que parece impossível nunca foi tão evidente. A curiosidade humana, essa chama inextinguível, é o motor do progresso e da descoberta. Se o homem sobrevivente não tivesse sido um testemunho vivo, se os moradores da cidade não tivessem sua história documentada, se a mulher que morreu não tivesse retornado para contar, se os cidadãos da micronação não tivessem sonhado com um lugar próprio, se o homem salvo pelo golfinho não tivesse sua experiência validada, se a família do tesouro não tivesse sua sorte mudada, se os defensores da conspiração não tivessem persistido, se as testemunhas de OVNI não tivessem falado, se o homem da arca não tivesse construído, e se as pessoas da profecia não tivessem presenciado, o mundo seria um lugar muito mais pobre, desprovido de cor e de mistério. Essas narrativas nos impelem a não aceitar a realidade como um fato consumado, mas como um convite constante à exploração. Ao longo dessas 10 histórias, uma tapeçaria rica de emoções e valores humanos foi tecida. Vimos a superação intransigente do homem sobrevivente que se recusou a ser definido pela tragédia. Testemunhamos a busca pela identidade e pertencimento dos moradores da cidade, a luta da mulher que morreu para se reintegrar à vida e a paixão dos cidadãos da micronação por sua utopia. O amor altruísta foi exemplificado pelo golfinho que salvou uma vida e a redenção pela família do tesouro que encontrou não apenas riqueza, mas uma nova perspectiva. A persistência dos defensores da conspiração e das testemunhas de OVNI ressalta a importância da verdade, enquanto a fé inabalável do homem da arca e a redefinição de crenças das pessoas da profecia nos lembram o poder da esperança e da espiritualidade. Essas são histórias de resiliência, de comunidade, de conexão com o mundo natural e o sobrenatural, e da capacidade infinita do espírito humano de se adaptar, de sonhar e de transcender. O mundo, afinal, é um lugar de infinitas possibilidades e mistérios inesgotáveis. O que hoje parece inacreditável pode ser a norma de amanhã. O que é rejeitado como fantasia pode, com o tempo, revelar-se uma verdade intrínseca à tapeçaria da existência. A lição mais profunda dessas narrativas é que devemos permanecer abertos, curiosos e dispostos a reavaliar constantemente nossas certezas.
A vida não é uma equação linear, mas uma dança complexa de eventos improváveis, de coincidências cósmicas e de forças que mal. Para você, que nos acompanhou nesta jornada de descobertas, o convite está feito. Compartilhe suas próprias histórias inacreditáveis. Aqueles momentos em que a realidade se dobrou, em que o impossível se tornou possível, em que você testemunhou algo que desafiou toda a lógica. O mundo está cheio de maravilhas ocultas, e cada um de nós carrega um pedaço desse quebra-cabeça cósmico. Ao compartilhar, não apenas enriquecemos a compreensão coletiva da realidade, mas também validamos a experiência humana em sua forma mais extraordinária. A sensação que nos envolve ao final dessa jornada é a de que o mundo é, de fato, muito mais complexo, fascinante e misterioso do que jamais poderíamos ter imaginado. As fronteiras entre o que é real e o que é fantasia se esvaem, e somos deixados com uma profunda reverência pela intricada tapeçaria da existência. Que a curiosidade nos guie, que a mente permaneça aberta e que nunca deixemos de nos maravilhar com as coisas que parecem mentira, mas são 100% reais.